Você já imaginou um lugar que guardava todo o conhecimento do mundo antigo? Esse lugar existiu e se chamava Biblioteca de Alexandria. Fundada lá no século III a.C., na cidade de Alexandria, no Egito, ela era muito mais do que um simples depósito de livros. Era um centro de pesquisa, um ponto de encontro para os maiores gênios da época, como Euclides e Arquimedes. Por cerca de 600 anos, essa biblioteca foi o coração intelectual do mundo. Mas, infelizmente, toda essa sabedoria teve um fim trágico. Acredita-se que ela foi destruída de forma definitiva entre os anos 250 e 270 d.C. A perda foi incalculável e até hoje nos perguntamos: o que mais teríamos descoberto se a Biblioteca de Alexandria ainda existisse? Você sabia que a primeira universidade do mundo pode ter sido no Egito Antigo? Vamos voltar para 331 a.C., quando Alexandre o Grande fundou a cidade que levaria seu nome, Alexandria. O sucessor dele, Ptolomeu I, teve uma ideia genial: criar um grande centro de estudos, um museu em homenagem às musas. Mas não era um museu como conhecemos hoje. Era um complexo incrível com laboratórios, zoológico, jardim botânico e até um observatório astronômico. E dentro desse complexo nasceu a lendária Biblioteca de Alexandria. O objetivo era rivalizar com a escola de Atenas e reunir todo o conhecimento do mundo. Os reis egípcios enviavam agentes para comprar manuscritos em todos os idiomas. Dizem que até os navios que chegavam ao porto tinham seus pergaminhos copiados para o acervo. Na época de Cleópatra, a biblioteca teria alcançado quase 1 milhão de rolos. Esse é um dos episódios mais trágicos para o conhecimento humano, a queda da lendária biblioteca. Muitos pensam que foi um único evento catastrófico, mas a verdade é muito mais complexa. A destruição foi um processo lento e doloroso que se estendeu por séculos, refletindo o próprio declínio da magnífica cidade de Alexandria. A primeira grande ferida foi infligida em 48 a.C. Durante a sua campanha no Egito, o general romano Júlio César ordenou um ataque à frota da cidade. O fogo se alastrou de forma incontrolável e atingiu parte da biblioteca, consumindo um número incalculável de rolos de papiro. Foi um golpe devastador. Mas, acreditem, a biblioteca sobreviveu, embora ferida. Com o passar do tempo, a instabilidade política se tornou uma ameaça constante. No século II, Alexandria foi palco de violentas rebeliões populares que causaram mais destruição ao seu patrimônio. Mais tarde, em 215, o brutal imperador romano Caracalla saqueou a cidade. E é muito provável que a biblioteca tenha sofrido mais danos durante essa onda de violência. A cada evento, a grande instituição perdia um pouco mais do seu esplendor e do seu acervo. Em 365, um terremoto avassalador atingiu a região do Mediterrâneo, arrasando parte do que restava da construção original. Foi um desastre de proporções épicas. Felizmente, antes disso, uma medida inteligente foi tomada. Cerca de 40 mil rolos foram transferidos para uma biblioteca filha, localizada no Templo de Serapis, conhecido como Serapeu. Essa decisão foi crucial, pois muito do conhecimento que conseguiu sobreviver até nós veio diretamente desse acervo secundário. O golpe final veio com as transformações religiosas do Império Romano. Com a ascensão do cristianismo como religião oficial, o antigo templo de Serapis passou a ser visto como um símbolo pagão. No final do século IV, uma multidão, incitada por líderes religiosos, invadiu e destruiu o Serapeu, queimando os rolos que consideravam contrários à sua fé. Foi o ato que selou o destino do maior centro de saber do mundo antigo. A perda é incalculável e nos lembra da fragilidade do conhecimento e da importância de protegê-lo. Peças teatrais inteiras de gênios como Ésquilo, Eurípides e Aristófanes simplesmente viraram fumaça.
Centenas de histórias, comédias e dramas que nunca mais poderemos assistir ou ler. É de partir o coração, não é? E não foi só na arte que a perda foi gigantesca. Pensem em Aristarco de Samos, um astrônomo muito à frente do seu tempo. Séculos antes de todo mundo, ele já dizia que a Terra era só mais um planeta girando ao redor do Sol e que as estrelas estavam a distâncias inimagináveis. Todo o tratado dele, com todos os seus cálculos e observações, se perdeu. Imaginem o salto que a ciência poderia ter dado se tivéssemos acesso a esses escritos. Outro exemplo chocante é o de Sófocles, o autor da famosa peça Édipo Rei. Sabiam que ele escreveu mais de 120 peças? E quantas vocês acham que sobreviveram até hoje? Apenas 7. 7 de 123. É uma fração mínima de todo o seu trabalho. Dá para imaginar quantas outras obras-primas como Édipo Rei nós perdemos. Hoje, se você for a Alexandria esperando encontrar o prédio majestoso da biblioteca, vai se decepcionar um pouco. Não sobrou nada do complexo original, nem do museu, nem do instituto de pesquisa. É um vazio onde antes existia o maior centro de saber do mundo antigo, mas nem tudo está completamente perdido. É possível visitar as ruínas do templo de Serapis, conhecido como Serapeu. Nesse local, que funcionava como uma espécie de filial da biblioteca, ficavam guardados milhares de rolos que também pertenciam ao acervo principal. Ao andar por aquelas ruínas e túneis, a gente consegue sentir um eco da grandiosidade que um dia existiu ali e lamentar por tudo que o fogo e o tempo levaram. É um lembrete poderoso da fragilidade do conhecimento e da importância de preservarmos a nossa cultura. Pense num lugar onde as maiores mentes da antiguidade se reuniam para mudar o mundo. Esse lugar existiu. Mais do que um depósito de livros, era um polo de conhecimento que atraiu gênios de todos os cantos do planeta. Temos Euclides, o pai da geometria. Seu trabalho, Os Elementos, foi o livro de matemática mais importante por mais de 2000 anos. Pense nisso. As formas que aprendemos na escola hoje, tudo começou com ele, ali em Alexandria. E que tal Dionísio de Trácia? Ele foi o cara que olhou para a linguagem e pensou: "Ei, podemos organizar isso." Foi ele quem definiu o que é um verbo, um substantivo. Basicamente, ele inventou a gramática como a conhecemos. Se hoje você consegue entender a estrutura de uma frase, agradeça a ele. Depois, temos o superstar Arquimedes, físico, matemático, inventor, um verdadeiro gênio. Foi ele quem disse: "Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo." Ele calculou o valor de π, criou fórmulas complexas e até a famosa espiral que leva seu nome. Suas invenções e descobertas continuam a nos fascinar. Olhando para os céus, encontramos Hiparco. Ele foi o primeiro a mapear as constelações, a medir o brilho das estrelas e, mais impressionante ainda, foi ele quem calculou que o dia deveria ser dividido em 24 horas. Sim, o seu relógio funciona com base na matemática de um homem que viveu há mais de 2000 anos. Ptolomeu também estava lá e, embora sua teoria de que a Terra era o centro do universo estivesse errada, seu trabalho dominou a astronomia por 1400 anos. E a medicina? Herófilo, o primeiro anatomista, fez descobertas revolucionárias. Ele entendeu o sistema nervoso, descreveu o cérebro e foi o primeiro a dizer que a inteligência vinha da cabeça e não do coração. Um verdadeiro pioneiro da neurociência. Por fim, não podemos esquecer de Hipátia, uma mulher extraordinária em um mundo dominado por homens. Filósofa, astrônoma e matemática, ela era uma professora e pesquisadora brilhante. Infelizmente, seus trabalhos se perderam, mas seu legado de coragem e inteligência continua a inspirar até hoje. Alexandria foi um farol de conhecimento. Em 2002, uma nova e espetacular biblioteca foi inaugurada lá, um símbolo de que a busca pelo saber nunca morre.
A destruição da Biblioteca de Alexandria é um dos maiores da nossa história. Pensem comigo, o fogo que a consumiu não queimou apenas livros e pergaminhos, queimou futuros possíveis, queimou ideias que poderiam ter mudado o destino da humanidade. Será que os gregos já tinham um modelo heliocêntrico do sistema solar muito antes de Copérnico? Será que já existiam mapas detalhados de continentes que só seriam descobertos séculos depois? É fascinante pensar no que se perdeu. Falamos de tratados de matemática, filosofia, astronomia, medicina, conhecimentos que poderiam ter acelerado nosso desenvolvimento tecnológico e social em séculos. Pensem nas invenções de Herão de Alexandria, como a primeira máquina a vapor. Quantas outras invenções geniais se tornaram cinzas junto com aqueles rolos de papiro? Estaríamos hoje colonizando outros planetas se a biblioteca tivesse sobrevivido? É uma pergunta que mexe com a nossa imaginação. Claro, alguns historiadores argumentam que o declínio da biblioteca foi gradual e que muito do seu conhecimento já tinha sido copiado e espalhado. Eles dizem que a ideia de uma única grande catástrofe que apagou todo o saber antigo é um exagero, um mito romântico. E essa é a beleza da história. Ela está sempre aberta a interpretações e debates. Não foi apenas um incêndio, mas uma série de eventos que levaram ao seu desaparecimento. Mas independentemente de como aconteceu, a perda é inegável. Cada pergaminho queimado era uma porta fechada, uma conversa com o passado que nunca poderemos ter. E agora eu quero saber de você. O que você acha que estava guardado na Biblioteca de Alexandria? Conhecimentos avançados? Mapas secretos? Ou será que tudo isso é só mito e exagero? Deixem suas teorias aqui nos comentários. Vamos conversar sobre esse mistério incrível. Obrigado por assistirem a mais este vídeo. Se você gostou dessa viagem pela história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios.